Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, exoramos a Deus as suas bênçãos em favor de todos nós. Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, estabeleceu como base da estrutura científica da doutrina que o Espiritismo avança ao lado do conhecimento, mas não se detém onde este para. No dia em que a ciência provar que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Esta frase lapidar traduz a eloquência da lógica e da razão do missionário da Era Nova, que foi incumbido de trazer para a humanidade dos seus e dos dias futuros a revelação mais profunda, até então apresentada à sociedade, que para ser legitimada deveria ter as suas raízes fincadas na experiência da tecnologia, nas conquistas da ciência dos tempos por vindouros, demonstrando que a doutrina espírita não é estanque, é dinâmica, está sempre renovando-se, sem mudar as suas estruturas básicas. Allan Kardec, no ato de coragem incomum, ofereceu-nos a tranquilidade para enfrentarmos em todas as épocas a razão face a face, por intermédio de uma fé legítima, verdadeira, aquela que não se impõe senão através dos seus próprios fundamentos. Este preâmbulo, para en passant, referirmos-nos ao trabalho de dois grandes psiquiatras canadenses, os doutores Joel Fish e Joe Wheaton, que durante uma larga temporada estiveram tentando penetrar no inconsciente profundo de pacientes esquizofrênicos, de pacientes profundamente traumatizados, com transtorno de conduta, e que depois de receberem a terapia convencional, acadêmica, também foram submetidos a experiências hipnológicas para poder arrancar-se-lhes dos depósitos profundos da memória as experiências desde o momento da concepção e no salto de audácia a uma época antes da concepção fetal, apresentando o resultado das suas experiências, nas quais foram examinados mais de 4.000 pacientes, metodológica, equilibradamente. Os eminentes psiquiatras sintetizaram em um livro todo aquele admirável contributo para a ciência e intitularam a obra Vida entre Vidas. Nessa obra, não somente constatam que o berço não é o começo da vida, é uma porta através da qual o espírito adentra-se na indumentária carnal, na vida biológica. E o túmulo, ao invés de ser a etapa terminal da vida,
é o fim do processo biológico, tornando-se um verdadeiro passaporte para a vida. Constataram desse modo a imortalidade da alma, como já o fizeram alguns centenares de investigadores, desde 1889, quando José Fernández Colavida, em Barcelona, realizou as suas primeiras experiências de ecminésia, levando os pacientes a experiências de encarnações ou reencarnações transatas. Refizeram as experiências de tartaruga do conde Alberto de Glande Rochat, que em 1915 havia lançado seu notável As Vidas Sucessivas, na condição de diretor de um dos belos colégios franceses. Adaptaram as propostas dos investigadores que, a partir de 1955, resolveram por penetrar a sonda da investigação na realidade do self, do ser profundo, abandonando as regras do academicismo psicológico unicista, para constatarem, a partir de 1975, com a psicologia transpessoal, que existe vida antes do berço e existe vida depois do túmulo. A experiência em particular desses dois psiquiatras merece uma referência especial neste momento, porque foram os primeiros a constatar a vida entre as vidas. Conseguiram detectar que no período que medeia entre a morte e o próximo renascimento, o ser inteligente habita regiões as mais variadas, desde aquelas aflitivas até aquelas outras de benesses e de paz. Conseguiram aprofundar ainda mais a investigação e constataram N vezes que cada qual carrega íncita no abismo de si mesmo a divina justiça, que não existe um tribunal de julgamento além da morte, para punir com indiferença aqueles que se perturbaram, contraindo graves débitos e condenando-os ao inferno irremissível, do qual ninguém se pode evadir, nem também ao céu de delícias, de aposentadoria compulsória, no qual o tédio seria a presença constante da inutilidade. Constataram antes que há uma vida dinâmica, que existem educandários que formam a personalidade e preparam a individualidade para novas experiências. Encontraram, sim, venerando os mentores, que longe de ser juízes, eram complacentes mestres, que avaliavam com aqueles equivocados as suas defecções, que os orientavam no processo de reabilitação e com eles traçavam diretrizes para novas experiências que seriam exitosas. Vida entre vidas é a confirmação mais notável apresentada por cientistas de nomeada em torno da obra que Allan Kardec ofereceu ao mundo a 1º de agosto de 1865. Nessa obra monumental, o notável Lyonês
faz uma análise filosófica da vida após o túmulo e passa em análise também cuidadosa as velhas propostas teológicas que começam a tomar corpo com Santo Agostinho, com Eusébio, com Orígenes, com Tertuliano, com Proclus, na chamada época da patrística, quando homens e mulheres notáveis procuraram adaptar o pensamento de Jesus, ora a Aristóteles, ora às conveniências da cultura africana do norte, ora as outras, às suas próprias imposições, criando as bases da futura teologia católica. Allan Kardec, preocupado em saber o que ocorre com aqueles que desencarnam, como será a vida depois do escafandro terrestre, fascina-nos ao dizer que em realidade a Terra é um mundo xerox, imperfeito, do mundo real, que é o mundo espiritual. Mesmo que não existisse a vida física, haveria aquela de natureza espiritual. O espírito reveste-se de matéria para poder desenvolver as aptidões que lhe dormem inatas, à semelhança da bolota, que para libertar o carvalho que lhe está em germen, necessita da ternura do solo, do seu aquecimento, para, morrendo, entre aspas, propiciar vida, como disse Francisco de Assis, porque é morrendo que temos a vida eterna. E nessa panorâmica, como seria inevitável, Allan Kardec foi estudar a propositura ancestral do céu, esse paraíso de deleite, do limbo, purgatório, as regiões transitórias e do inferno, a região maldita onde não vige a compaixão, nem existe a misericórdia, retrato, caricatura de um Deus todo amor, todo justiça. Para poder situar a visão do Espiritismo em torno da vida futura, o admirável codificador faz uma análise da tradição do céu, do purgatório, do limbo e do inferno pagãos, que ofereceram as bases para a construção teológica do que seria mais tarde chamado inferno, céu, purgatório, limbo, cristãos, quando deveriam ser católicos romanos. Porque na palavra de Jesus, essas figuras não existem, algumas delas, o limbo, o purgatório. Naturalmente existem aquela região de plenitude e aquela região de sofrimentos inerentes à capacidade da imperfeição de cada um. Allan Kardec então demonstra que essas figuras a respeito da vida post-mortem são heranças das velhas tradições orientais, na sua mitologia, e particularmente é uma adaptação da mitologia greco-romana, em particular das obras de Homero e de Virgílio, e ainda mais especialmente do Telêmaco, que é apresentado por Fénelon, e que ele tivera a oportunidade de traduzir ao alemão, ainda no seu período de mestre, obra elogiada por Pestalozzi, pela profundidade com que ele absorvera o sentimento do autor e trasladara para a língua de Goethe
com muita sabedoria e proficiência. De fato, na antiga mitologia grega, que nos irá oferecer a cultura do Ocidente, as bases da filosofia, da ética, da lógica, da estética, da poemática, nós teremos a ocasião de ver no grande panteão dos deuses, seja nos campos elíseos, seja no Olimpo, o oposto, o Tártaro, a travessia pelo rio Estígias e as punições terríveis infligidas pelos deuses àqueles que lhes desrespeitaram as leis. A mim, por exemplo, me fascina o conceito em torno do castigo imposto às 50 Danaides, as 50 filhas de Danon, que depois de haverem assassinado seus maridos na noite nupcial, foram condenadas a repletar um tonel que não tinha fundo na região tenebrosa e escura do Tártaro. O tonel das Danaides passaria à posteridade como sendo aquela punição dolorosa de tentar preencher o vasilhame que jamais poderia ser planificado, porque toda a água que entrava era escoada pela ausência de fundo. Ou então, o suplício de Sísifo, que se atrevera a desrespeitar os deuses, particularmente Zeus, que driblara a morte e fora relegado ao tempo, que ao morrer fora levado para erguer uma pedra ao acume de uma montanha, no qual, ao deixá-la, rolava para a postura primitiva no sopé, e ele teria infinitamente, neste suplício indefinível, de erguer esse pedaço de rocha que nunca ficaria no lugar adequado. Ou então, recordar-me de Prometeu, aquele que, apiedado das trevas que dominavam a terra, roubou fogo sem que Zeus soubesse, até o momento em que o grande Deus, olhando a terra iluminada, na grande simbologia do conhecimento que fora transmitida à criatura humana ignorante, tomado de ciúme, desespera-se contra aquele que havia desrespeitado os códigos eternos e manda atá-lo em correntes vigorosas ao Cáucaso, no qual um abutre devorava-lhe o fígado durante todo o dia, e durante a noite refazia-se o órgão para naturalmente continuar o suplício, que jamais terminaria, até quando os deuses compadecidos suplicaram misericórdia para Prometeu, e ele foi liberado depois de tantos séculos de agonia. Ou então, o lado oposto, quando estava no sofrimento inenarrável, Prometeu pediu ao seu irmão gêmeo Epimeteu que não aceitasse nenhuma dádiva de Zeus, nenhuma oferenda, porque não era um Deus confiável. Mas o jovem Epimeteu, inexperiente e sonhador, apaixonou-se por uma bela mulher que Zeus lhe ofereceu, Pandora, e ao consorciar-se com ela, eis que da sua caixa, ao ser aberta, espalhou sobre a terra a miséria, a dor, o sofrimento, oferecendo à psicologia uma proposta muito curiosa, a síndrome de Epimeteu, isto é, aquela característica das pessoas
que reflexionam depois de haverem agido. Prometeu seria aquele que pensa antes de agir, quando ele se resolveu por oferecer ao homem terrestre o fogo sagrado. Ele sabia que deveria pagar um preço, e assim mesmo arrostou a consequência do seu ato para iluminar o homem e a mulher, para colocar luz na terra. Já Epimeteu, frívolo e imediatista, optou por gozar e foi responsável indiretamente pelas misérias que saíram da caixa de Pandora, indo pensar posteriormente. É desse admirável conjunto de outros tantos fenômenos míticos, fascinantes poetas uns, em prosa outros, como a jornada de Telêmaco, ao adentrar-se pelo Tártaro e escutar a voz dolorosa de Nabofarzã, os gemidos angustiantes, e ele pergunta: mas quem és tu? Eu sou Nabofarzã, antigo rei da soberba Babilônia, cujo nome provocava temor, que era adorado através de uma estátua de ouro em um salão de mármore. E Nabofarzã narra os tormentos que lhe advieram pela insânia durante o período em que esteve na terra. Ali também Telêmaco encontra os antigos reis da Lídia, da Frígia, certamente Creso, aquele que foi considerado o homem mais rico do seu tempo, no século VI, conforme narrativa do classicismo histórico da Grécia. E somente adquiriu dignidade quando passou por uma grande humilhação, conforme previra Cleóves, o que era portador de sonhos proféticos, e naturalmente escreveu no cotidiano o porvir da existência de Creso, que apesar de o homem mais rico da época, era pai de um surdo-mudo, e o seu filho Atis, herdeiro do trono, estava sob o vaticínio de uma tragédia. Deveria morrer vitimado por uma lança que o trespassaria, conforme sucedeu depois. Ali no Tártaro, experimenta-se, no conceito mitológico da Grécia Antiga, as mais terríveis aflições, suplícios que nunca têm fim. O emérito codificador do Espiritismo, analisando essa herança que passou para o cristianismo, com o sabor das tradições orientais, faz uma análise da justeza dessas colocações, particularmente nas penas de caráter irrevogáveis, e faz uma análise da justiça e do amor de Deus, apresentando à posteridade a visão espírita a respeito das penas e das gratificações que são concedidas à criatura humana, ao espírito no seu processo de evolução. E apresenta-nos, na parte primeira, no capítulo 7, o Código Penal da vida futura, considerada uma das mais belas páginas da penologia, pelo sintetizar das leis divinas, jamais distantes do amor, mas também jamais ausentes da justiça, coroadas pela misericórdia. Em 33 itens, Allan Kardec apresenta-nos aquilo que nos espera depois da morte e relata que esse Código Penal tem a sua vigência enquanto em nós duram a pureza ou a impureza, o equilíbrio
ou as imperfeições? São as imperfeições que elaboram as punições compatíveis com a gravidade dos nossos atos, exigindo-nos necessariamente a reabilitação. E então Allan Kardec diz que a durabilidade dessas penas está na razão direta da renovação moral do indivíduo, o espírito. O espírito, a alma, colhe na vida futura, na espiritualidade, aquilo que semeou enquanto estava na terra, podendo prolongar perpetuamente, indefinidamente, os seus gozos ou as suas aflições. E faz uma análise, filólogo notável que era, poliglota, que se expressava gráfica e oralmente em 5 idiomas, e antes de morrer estava aprendendo português, graças à correspondência que mantinha com Luiz Olímpio Teles de Menezes, apóstolo do Espiritismo no Brasil e na Bahia, na cidade do Salvador. Esse admirável conhecedor da sutileza das línguas diz: eterno, perpétuo, em uma nota de rodapé, dizendo que não significa sem fim, mas de interrupção sem data determinada. Quando nos referimos, por exemplo, às neves eternas do Everest, às neves eternas do Polo Norte ou do Polo Sul, não queremos dizer que jamais venham a diluir-se, o que de certo modo está ocorrendo agora com o efeito estufa. Mas quer dizer que não se pode determinar o tempo da sua vigência, como também o perpétuo, naquele sentido de sem data, enquanto dure, como diria Vinícius de Moraes: eu te amo eternamente, enquanto dure o meu amor. Quantas vezes dizemos, e no Espiritismo até, infelizmente, é presidente perpétuo, até a hora que morra, porque ao morrer deixou a perpetuidade. E alguns acreditam que são realmente presidentes perpétuos. E quando não se atrevem a ornar-se desse título, tem uma forma especial. Eu, presidente de honra perpétuo de nossa casa. Como pode haver nada sem fim no mundo de relatividade? Neste mundo transitório, é óbvio que tudo tem uma durabilidade de tempo determinado pela própria realidade do ser. E Allan Kardec vai estudando de uma maneira profunda e fácil, bela e simples, o Código Penal, até chegar ao item 16 e asseverar que não basta, como dizem as velhas religiões, a pessoa arrepender-se do erro praticado, naturalmente, em um golpe de astúcia, para ganhar o reino dos céus, depois de haver prejudicado tanto na terra. Esse arrependimento ainda, considera o codificador, abriu espaço para as lamentáveis e imorais indulgências, contra as quais Martinho Lutero levantou-se, profligando-as e abrindo espaço para a análise da Bíblia na letra, que era proibida e somente interpretada pelos teólogos. As indulgências, mediante as quais o arrependimento basta para ganhar o reino dos céus, na doutrina espírita, é o primeiro passo para a transformação moral do espírito calceta. Arrepender-se é necessário, ter consciência do mal praticado, poder medir em profundidade aquele prejuízo causado a outrem,
a muitos, à natureza, para poder sofrer as consequências desse ato ignóbil. Allan Kardec refere-se à expiação. Se nós não sofrermos o efeito das nossas más ações, como cicatrizar a ferida aberta do vício, como mudar de atitude perante a vida, a expiação é o segundo passo, mas não é o último, porque expiar não muda a situação a que foi relegado o outro. É necessário reparar, a reparação, reparar o mal que alguém praticou. Eu venho de uma cidade do interior da Bahia, e nos velhos tempos, que felizmente a minha apresentadora teve a gentileza de não declinar, porque em Londrina ela teve a coragem de dizer, em Maringá, que eu nasci em Salvador no dia 5 de maio de 1927. Só faltou colocar às 5 horas da manhã de uma terça-feira. E as pessoas, ao invés de acompanhar a conferência, ficaram contando de 27 até 2005 e me olhavam, claro que não acreditavam. E eu lhe disse: como faz isto? Então hoje, assustada, ela saltou. Mas naqueles tempos, eu recordo-me que certo dia fui a um velório, que nas cidades do interior são verdadeiros banquetes os velórios, principalmente pela presença da pinga, do milho assado, pelas orações, naquele tempo ainda em latim. Como olvidar quando a rezadeira oficial repetia o Kyrie, Kyrie eleison, e nós Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Maria partiu a cara, que era Maria Patriarcarum. Como podia a nossa rezadora oficial saber disso? E quando ela dizia Maria partiu a cara, que eleison, e outra, Maria de misericórdia, Maria Angelorum, era demais para a minha rezadora. Maria Afrouxos Loros. Até hoje eu não sei o que são loros. Já olhei no Aurélio, olhei no Ais. Ela criou, era inteligente demais. Ela criou esta palavra do latim, Angelorum, Afrouxos Lorums. Então, eu estava num desses velórios, com toda a contrição e com todo apetite, naturalmente. Ia-se mais ao velório para comer do que para rezar pelo morto que eu não conhecia. Mas na hora fazia-se um ar de contrição e se perguntava assim: quem é? E se falavam das virtudes, morreu, santificou-se. Tratava-se de um fazendeiro muito rico, para quem meu pai trabalhou durante uma temporada na condição de fumageiro. E naturalmente a família toda foi homenageá-lo. Mas dizia-se, a boca pequena, que ele era um corruptor, era um corrupto, era devasso, e que se utilizava das filhas dos colonos para prostituí-las. Depois de as explorar, vendia-as aos prostíbulos de Feira de Santana, das cidades periféricas. E havia uma senhora que sabidamente fora vítima dele 3 vezes, porque 3 das suas filhas foram atiradas na prostituição. Mas ela, com aquela resignação estoica dos humildes, continuou ali, respeitando ao homem cruel. E agora, na sua morte, estava viúva, lacrimejante, e chamando-a, disse-lhe: Dona Maria, veja o rosto dele sereno, como ele está bonito. Não está, Dona Maria? Ela disse: está, sinhazinha. Só que ele está indo para um lugar no qual se lhe arranca a máscara, e todo mundo vai saber lá
quem ele é, até que enfim ele está indo para o lugar onde ninguém usa máscara. Eu então, espantado, perguntei à minha mãe: e que lugar é esse? No inferno, meu filho, no inferno. Ele vai pagar, gota por gota, o mal que praticou aqui na terra. E eu passei a ter pavor do inferno. Como, depois de ter uma jornada tão breve, deveria pagar eterna, indefinidamente, sem fim, o débito contraído. Allan Kardec, então, nos fala que este homem irá arrepender-se. No Evangelho há uma pequena frase: e caindo em si, que Emmanuel, através da mediunidade missionária do apóstolo Chico Xavier, procura decodificar, e Maria de Magdala, caindo em si, tornou-se arrependida. E Pedro, depois de negar, caindo em si, tornou-se o grande apóstolo do futuro, dando a sua vida pelo Mestre. E Judas, caindo em si, sem estrutura moral, fugiu pelo suicídio. E ele, aquele homem que desvirginava as meninas ignorantes, caindo em si, irá experimentar, ou experimentou já, passaram-se mais de 68 anos, o arrependimento, esse arrependimento atroz, que na tradição das doutrinas mitológicas gregas, rói o cérebro do indivíduo ininterruptamente até levá-lo à loucura. Mas isso não basta. Ele, depois desse arrependimento, vai sofrer demoradamente a dor, a amargura que levou aos outros. E aquelas jovens, para onde foram? Seria justo que na missa de sétimo dia, ou no momento de extremes, ao receber a extrema unção e dizer: arrependo-me de todos os meus crimes, ele pudesse ir para os campos elíseos, para o Nirvana, para o reino dos céus, enquanto as suas vítimas iriam estorcegar na aflição do inferno? Nem entre nós, que somos injustos, nem em nossas leis, que ainda guardam as características das nossas imperfeições, pode-se estabelecer esse critério em que a vítima vai sofrer a consequência do mal que lhe fizeram, enquanto o algoz vai experimentar a felicidade e a plenitude. Allan Kardec fala-nos da reparação. Esta reparação nós a engendramos pela própria consciência, aquilo que os psicólogos com imensa propriedade denominam a culpa. Essa culpa inconsciente que nos persegue, essa timidez que nos atormenta, a insegurança, o medo que nós temos na agorafobia, na claustrofobia, é a necessidade da reparação de delitos dos quais não temos consciência lúcida, mas que vamos lapidando no íntimo através da angústia, ou das enfermidades dilaceradoras, ou através dos processos teratológicos desde o berço, da pobreza, da solidão. Certa feita, uma jovem me perguntou: por que ninguém me ama? Eu olhei-a, estava dentro dos padrões de beleza da época. Ela disse: Divaldo, é uma coisa curiosa. As pessoas acercam-se-me e, sem que eu possa descobrir por que, afastam-se. Procuro ser o mais gentil, a mais simpática. Procuro fazer com que vejam em mim qualquer coisa de agradável e somente recebo o rechaço. E, de fato, no local do trabalho em que todos estávamos, comentava-se à larga: que mulher antipática, ela exala alguma coisa desagradável. E eu e mais um que outro
Talvez por fraternidade, por caridade ou por ternura, dialogávamos com ela. Nessa noite, eu psicografei uma página do Espírito Joana de Ângeles, intitulada Karma da Solidão. Então eu pude entender perfeitamente a razão porque na multidão ela estava em soledade, invariavelmente solitária, à margem de todos. Havia abusado do poder, havia abusado da beleza, explorara vidas que foram transformadas em suplícios individuais e coletivos. Agora voltava para reparar. Procurei confortá-la e também compreendi que, sem dúvida, nós, aqueles que jornadeamos na soledade dos caminhos da Úmbria ou na Via Crucis, estamos resgatando o abuso de algum momento em que esbanjamos indiferença ou que geramos situações muito complicadas em nome da afetividade que deslustramos, em nome do amor que desrespeitamos. Allan Kardec penetra no âmago da questão e fala-nos dessa necessidade dos 3 itens: o arrependimento, a expiação e a reparação. E hoje, à luz da psicologia, o arrependimento é o primeiro passo, mas devemos libertar-nos da culpa. A culpa é um algoz impiedoso. Deveremos poupar-nos a expiação através dos atos meritórios, como ele dirá mais tarde, que não será uma punição específica para cada tipo de erro, para cada tipo de equívoco, mas haverá naturalmente determinados padrões de recuperação, e esses padrões estarão erguidos à altura do amor, à medida que amamos, à medida que edificamos, na razão direta em que produzimos o bem, anulamos o mal. Alguém aqui abortou, porque naqueles dias de tormento, quando a jovem ficava malsinada por uma gestação não esperada, e a sociedade, numa atitude hipócrita, sempre castigava a mulher e desculpava o homem, e ela foi levada ao aborto. Nada de fazer culpa, arrepender-se em uma análise natural e lógica do crime hediondo de matar. Ninguém tem o direito de interromper a vida, porque ninguém é dela autor, senão Deus. Mas já aconteceu. Vemos agora reabilitar-nos através do amor, do bem que possamos fazer. Se a posteriori casou-se, se mais tarde tornou-se mãe, eis que reabilitou daquela dívida o coração dolorido. Provavelmente o filhinho rejeitado deve ter retornado porque ficou da psicosfera da mãe transvariada, que não lhe soube receber o apelo, e na primeira enseja veio para os seus braços, para que o amor pudesse purificá-la do delito grave, do aborto delituoso. Assim também da eutanásia. Se de alguma forma colaboramos, inspiremos, induzimos a tantas vidas que estão necessitadas de oportunidade, às quais podemos doar algo ou doar-nos, aí teremos o caminho da nossa reparação, porque o amor cobre a multidão de pecados. Todo ato meritório anula uma ação degradante que lhe corresponda em profundidade, praticada nos dias do passado. Allan Kardec, no entanto, avança. E no item número 20, ele se detém nas consequências ignóbeis do suicídio, estabelecendo que o suicídio, graças a seu degradante, retificando na questão número 21, ele é punido de acordo com o processo com que foi executado. E a narrativa que fizemos ontem, da tragédia em nosso lar,
através da irmã Nair, ela trouxe não somente o aparelho gástrico, fônico, marcado pelo tóxico corrosivo de que se utilizara para fugir da vida. Um detalhe que não me foi possível narrar é que anos mais tarde, quando eu era funcionário público, certo dia chegou ao balcão do instituto onde eu trabalhava um cavalheiro de idade avançada. Para os padrões da época, ele estava com 60 anos. Era, portanto, um senhor de idade. Hoje, os rapazitos de 75, 77, são em Portugal velhotes, no Brasil garotaços. Então, aquele senhor chegou ao balcão. Eu atendia no setor de seguros privados, sempre éramos remanejados, e disse-me: eu gostaria de mudar o beneficiário de uma apólice de seguros total. Era aquela apólice que se podia receber em vida e que se deixava no caso de morte. Eu pedi-lhe se ele tinha o original. Ele deu-me a apólice, eu olhei o número e fui buscá-la no arquivo imenso, peguei o processo e perguntei-lhe o que desejava. Ele disse: bem, eu era casado e a minha esposa morreu, a única mulher a quem eu amei. E agora eu contraí segundas núpcias já há algum tempo, e como os anos pesam-me, eu gostaria de transferir para minha atual esposa o benefício que eu havia amealhado para a primeira. Já se passaram quase 20 anos. E eu nunca tive coragem de vir aqui para retirar o nome da minha primeira mulher, porque ainda a amo como se fosse hoje. Eu fiquei emocionado de ver um amor tão bonito. Tomei de um formulário e pedi-lhe que o preenchesse, colocando o nome da atual esposa, e me apresentasse a certidão de casamento, porque nós faríamos um anexo. O delegado assinava, o gerente, e eu lhe entregava dentro de 10 ou 15 minutos. E ele me diz: mas é tão fácil assim? E eu digo: esse senhor, naquele tempo ser funcionário público era kármico, mas se trabalhava. Hoje ainda, mas é um pouquinho mais complicado. Ele então pôs assim a mão em mim e me perguntou: eu poderia falar um pouco sobre a minha mulher que morreu? Eu fui tomado de surpresa e disse-lhe: mas é um grande prazer. Ele contou-me que, como homem da mentalidade da época, ele conseguiu vincular-se a uma outra mulher, não obstante o seu matrimônio. Não amava a outra mulher. Era uma experiência extraconjugal que dignificava os homens, porque mostrava-lhes a masculinidade. E eles eram decantados na região cacaueira da Bahia da época, o sul do estado, na cidade de Ilhéus. Então, o macho deveria demonstrar a sua masculinidade a toda a cidade. E como ele era fiel, ele arranjou também um caso extraconjugal. E aquela esposa soube, graças a uma amiga, porque sempre existem os amigos que desgraçam as nossas vidas. Aqueles que se comprazem em dar más notícias. Eu noto às vezes como pessoas se me acercam para me darem más notícias. Divaldo, você sabe que fulano morreu? Você sabe que Beltrano foi atropelado? E eu digo assim: meu Deus, por que ele acha que eu tenho que carregar as dores da terra? Eu digo assim: não sabia, mas não sabia. Não sabia, fique sabendo. E se comunique para poder levar consolo, porque eu é que tenho que consolar. A pessoa não sabe. Então delega: olha, fulano está doente, mande umas palavrinhas e tal. Aqui esse livro é para alguém que está sofrendo, bote umas palavrinhas, como se o livro não bastasse. E eu digo: louvado seja Deus. Lá vai. Então a amiga disse a ela, a sua esposa, que ele estava com outra, que o surpreendera e o acompanhara até a casa da amante para ter certeza. Isto é que é uma amiga fantástica, que naturalmente invejava a esposa de ter o marido daquele, porque no fundo é um conflito, é uma inveja, uma mágoa, o prazer de desgraçar aquele a que não se pode possuir. E contando tudo isso à esposa,
temperamental que ela era, saíra de casa revoltada e aplicar uma sova na amante. Deveria aplicar nele, que foi ele que foi buscar. Mas mulher é assim, raciocina por um processo muito especial. Deu uma sova na amante e, claro, tornou-se um escândalo na cidade do interior. Caindo em si, envergonhada, ela saiu, foi à casa, pegou substâncias, cianureto e mercúrio, e chegou a um caldo de cana, tomou um copo com a substância letal e morreu em menos de 3 minutos em convulsões dolorosas. Eu estava vendo que ele relatava o suicídio de minha irmã. Então eu olhei e perguntei, e como era o nome dela? E olhei na apólice, Nair Franco de tal. Era minha irmã. Ele deve ter percebido ou palidez, ou tremor, porque ele me segurava a mão. E ele disse, o senhor comoveu-se? E eu digo, muito. Porque essa pessoa a quem o senhor se refere, Nair Franco de tal, é minha irmã. E você é quem? Eu disse, eu sou Di, o último dos irmãos. O homem empalideceu. Eu saí do balcão, levei-o, sentamos-nos ao lado em um banco, e ele foi tomado por um pranto convulsivo. Como é que Deus me trouxe aqui? Exatamente com você. Você me perdoou. Eu disse, mas que culpa o senhor tem? Eu perdoei a ela. Todos nós perdoamos. Seus pais perdoaram-me. Meu pai, não sei. Minha mãe pensa que sim. E já que o senhor está aqui, ele me interrompeu. Por que não foram buscar-lhe os pertences? Porque meu pai tinha um conceito orgulhoso da vida. Os bens eram dele, não eram dela. Não aceitou absolutamente nada. Recusou-se a tomar qualquer conhecimento. E passando procuração ao irmão meu, que buscou um advogado, renunciou a tudo. Então eu disse-lhe, porque eram do Senhor, é natural que a água volte ao lugar onde nasce. Mas eu gostaria, já que se passaram tantos anos, de 39, são 17 anos, o senhor não gostaria de fazer as pazes com a nossa família? Não que estejam indignados, mas eles não me receberão. Como não? Meus pais o receberão, pelo menos minha mãe, com muito carinho. E se eles não me receberem? Com certeza, porque eles vivem às minhas expensas. Então eu lhes falarei. E convido para que vá hoje à nossa casa. Eu vou fazer a mudança da pólice, faz isso muito bem, porque ela não necessita da herança. Ela já desencarnou, Nair, mas a outra merece. Foi a alma que lhe amparou na hora difícil, a companheira que tem sido devotada. Eu lhe peço, por favor, vamos encerrar este capítulo. Ele pediu o endereço, eu disse, eu lhe darei a apólice lá em casa. Peço licença para levá-la lá para casa e o senhor vai buscar. Naquela noite, chegando a casa, eu contei a minha mãe, contei a meu pai. E ele, temperamental como a filha, ele disse, esse sujeito, eu digo, vai entrar aqui, pai. Afinal, o senhor tem ouvido o evangelho de minha boca? Todos esses anos, ele não a matou. Ele se equivocou, como o senhor, como eu. Todos nós temos alguns equívocos no passado, e ele merece a reabilitação, porque ele se arrependeu, tem sofrido, e quer reparar o mal que fez, certamente vem fazendo por intermédio do bem. Meu pai ficou severo, o semblante do século XIX, a carranca, mas ele me amava muito. Às 20 horas, conforme estabelecido, veio meu cunhado, que eu não conhecia, saltou de um automóvel de praça, trouxe um buquê de flores para minha mãe, que nunca havia recebido uma flor de presente, nem sabia que isso fazia parte da gentileza, e abraçou-a acanhado. Ela passou-lhe a mão na cabeça. Oh, meu filho,
há quantos anos eu espero por você. Que bom que você veio. Você está feliz com sua nova mulher? Di me falou que você casou-se. Ela é boa? Embargado, ele meneava a cabeça afirmativamente. Então eu disse: este é meu pai. Pai lhe estendeu a mão, o semblante marcado pela mágoa. Então eu disse: olha, pai, a dívida dele está passando para o senhor. Porque quem guarda ressentimento carrega tóxico que mata, carrega lixo. Ele veio aqui em missão de paz. E se o senhor nos ama e ama a memória de sua filha, ame-o também. Meu pai era um homem de 1,85 m, dobrou-se, abraçou e disse-lhe: seja bem-vindo na sua casa. 3 meses depois, meu cunhado desencarnou com um problema cardíaco. Mas naquele momento em que estava a família toda reunida, a minha irmã, desesperada no além, acompanhava tudo no misto de hebetação, sem entender, mas beneficiando-se, porque os efeitos trágicos do seu ato cruel estavam diminuindo de intensidade. Então Allan Kardec assevera no item número 21, que o suicida é sempre punido naquilo que ele fez. Em uma obra muito bela, publicada pela Federação Espírita Brasileira, O Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro, há uma linda, trágica história de uma moça que era muito cristã, muito católica. E então todos diziam: mas quando ela morrer vai para o céu, quando ela morrer vai para o céu. E ela foi induzida de que, morrendo, iria para o céu. Resolveu antecipar a data e suicidou-se. E por que se suicidou? Não foi para o céu. A tragédia dos atos ignóbeis, trazendo as suas consequências insuportáveis. Então Allan Kardec prossegue analisando, item por item, a situação daquele que permanece no mundo espiritual, entre tragédias e angústias. Para encerrar esses 33 itens, apenas em 3 proposituras, nas quais ele diz que o sofrimento é inerente à imperfeição. À medida em que vemos aperfeiçoando-nos, o sofrimento vai desaparecendo. Aquele, diz ele no começo, que tem 10 imperfeições, sofre mais do que aquele que tem 5 imperfeições. Como doente, que tendo várias síndromes de enfermidades variadas, sofre muito mais do que aquele que apresenta somente um quadro patológico. Dessa forma, o sofrimento sendo inerente à imperfeição da criatura, toda imperfeição, como toda falta, traz consigo o próprio castigo, a própria corrigenda. É o segundo item. Através desse segundo item, toda vez que nós nos equivocamos, que cometemos um delito, nós esculpimos o processo da nossa recuperação. E por fim, nós temos agora a grande oportunidade de encontrar a felicidade pela nossa depuração, libertando-nos da doença, que é o mal que persiste em nós, herança dos nossos equívocos passados, para poder sermos coroados, conforme a sua palavra, assim na terra como no céu. Tal é a lei da justiça divina, segundo o Espiritismo. Não poderá haver nada mais consolador do que esta maravilhosa colocação que nos desperta para estarmos conscientes da nossa realidade. Faz muitos anos, em um transe de que fui objeto, senti-me no mundo espiritual. Àquela época, eu havia sido amigo de 2 senhoras muito católicas, que frequentavam a igreja da Matriz em Feira de Santana,
onde também eu era militante do catolicismo. Elas eram o que se pode classificar duas verdadeiras beatas, mas além da compostura beatífica, eram afervoradas honestamente à sua fé religiosa. Depois de muitos anos, 10 a 15, eu já espiritista, nesse desdobramento conduzido pelo Espírito Joana de Ângeles, senti-me numa região relativamente tranquila. Chamava-me a atenção o verdor da paisagem, o que eu poderia denominar como grama, por falta de uma outra expressão. As casas, com uma arquitetura algo ousada, meio transparentes, as paredes, podíamos ver o que se passava no interior. E numa pequena praça, uma igreja com características de catedral barroca, como era da nossa matriz em Feira de Santana. Deveria estar terminando o ofício religioso, porque eu vi sair do templo católico um grande número de pessoas, e entre essas pessoas, as minhas duas amigas. Eu calculei, claro, elas haviam desencarnado e já eram idosas quando eu me afastara de Feira de Santana. Joana de Ângeles sugeriu-me acercar-me, o que fiz, e elas me reconheceram. Você é Di, filho de Ana Franco. Sou, sim, senhora. Como vai, dona Candinha? Como vai, dona Ciazinha? Abraçamo-nos. E então as duas, a uma só voz, perguntaram: você também já veio para o purgatório? Eu disse: ainda não. E mentalmente, graças a Deus, ainda não. Ah, meu filho, estamos no purgatório. Graças a Deus, estamos expurgando as nossas imperfeições últimas. Eu disse: mas como? Aqui é o purgatório? Sim. Veja, o purgatório aqui já é daquelas almas quase redimidas, mas à medida que vamos afastando-nos na periferia da cidade, há muita neblina, há muito pântano. Aqueles que na terra têm méritos e têm deméritos passam por esses pântanos, onde existem combustão, gases, enxofre, lava vulcânica. E se vão depurando. Depois eles vão para verdadeiros internamentos nas chamadas áreas intermediárias, até poderem locomover-se e adquirir o sentido de razão para se purificarem conscientemente. E daqui então eles sobem. Mas sobem para onde? Para os céus, menino. Eles sobem para os céus, mas nem todos. Nós tínhamos aqui um padre, Dona Ciazinha, ela sempre foi muito loquaz, era daquelas beatas que não falam mal da vida alheia, apenas comentam. Então, ela disse, havia aqui um padre que não era lá essa coisa. Eu acho que quando ele passou na região de enxofre, não purificou tudo, e ele tinha umas ideias esquisitas. Então nós soubemos que ele desceu aos infernos. Periodicamente alguns descem aos infernos e alguns outros sobem aos céus. A ignorância delas a respeito da vida espiritual era de tal monta como quando se encontravam na terra. Então Joana de Ângeles me disse: não há violência nas leis de Deus. O processo de crescimento é lento. O despertar da consciência é através de níveis de evolução, desde a consciência de sono, à consciência lúcida, à consciência de si mesmo, à consciência cósmica ou objetiva. E as nossas irmãs estão tão vinculadas aos seus hábitos que trazem a mesma linguagem. Quando ela diz que desceu ao inferno, desceu à terra para depurar-se. Foi a reencarnação. E quando diz que subiu, também subiu para regiões mais felizes, retornando à terra em condições de amor e de misericórdia. Então eu disse: mas, Dona Sinhazinha, a senhora irá subir ou descer? Ela disse: subir naturalmente. Eu já estou aqui há mais de 10 anos. E olhou para a outra e as duas menearam a cabeça com um terço na mão. E você como vai? Eu disse: vou testar. Eu sou espírita. É o quê?
espírita. E o Espiritismo diz que estas regiões são as moradas da casa de Deus, conforme se referiu Jesus. Um olhou para a outra e disse assim: enlouqueceu, blasfemia. E foram sem querer saber de nada para não se perturbarem. E Joana de Ângeles me disse: nunca mais choque os ingênuos com a sua parlapatice. Quando eu voltei à terra, eu fui ver o que era parlapatice, porque era uma palavra algo estoica, heróica, e eu passei a ser palapartício. Muito bem. Então, quanto a Allan Kardec, foi sábio, e as experiências que ele teve ao dialogar com aquelas entidades que se encontravam em aflição, os espíritos endurecidos. Jacques Latour, e uma comunicação fascinante, os espíritos infelizes, os assassinados, aqueles que experimentaram a pena de morte, a viúva Foulon. Quanto são belas as mensagens da viúva Foulon, que havia sido sua amiga na terra, que era desenhista, realizando miniaturas em pedras preciosas, que morrera cega, a quem ele beneficiara com a sua bolsa generosa. Retornava agora a viúva Foulon para dizer-lhe que estava vendo. Deus meu, como a verdade é transparente e como os fatos recheiam-na de confirmações. Eu conheci aqui na terra um rapaz que se tornou paralítico total. Chamava-se Jerônimo Mendonça. Ele vivia no Triângulo Mineiro, na cidade de Ituiutaba. Eu o conheci quando ele ainda era portador de alguns movimentos. Jerônimo Mendonça foi vítima de uma paralisia progressiva e terminou por ficar cego de ambas as vistas, necessitando de uma cirurgia para introduzir um tubo alimentar. Mas até praticamente a hora da morte ele conseguiu falar. Fez-se um orador magnífico, imitava-nos, a nós, a Raul Teixeira, a outros expositores, e era muito jovial. Nas noites memoráveis em Uberaba, ele sorria ao terminar a atividade e dizia: Edivaldo, você fala de se acabar e eu é que saio carregado, porque ele saía carregado na sua cama, especialmente desenhada para a sua situação. Experimentava um calor de tal natureza que ficava o ventilador a 1 metro de distância, circulando o ar ininterruptamente de dia e de noite. Soube resgatar o seu passado, repará-lo por uma dor jovial. Ainda me recordo que nos dias gloriosos das cirurgias de José Arigó, ele contou-me que a sua Kombi, especialmente preparada e em disparada, deveria chegar à cidade antes que fossem encerradas as terapêuticas realizadas pelo Dr. Adolf Fritz, aquele, não os que lhe herdaram o nome. E quando o jovem que conduzia disparou, foi pegado por um guarda, 80 quilômetros. E então o guarda chegou já para multar, porque ao invés de orientar, primeiro multa e cada qual que se esclareça. Chegou à janela e perguntou ao condutor: então, por que tanta pressa? E o rapaz disse: por causa dele, por causa dessa pessoa que está aí atrás. Como ele ficava com os joelhos dobrados e o lençol, então o guarda disse assim: é uma mulher grávida? Ele disse: então leve antes que para aqui. E então ele saiu em disparada. E Jerônimo disse: Edivaldo, nada melhor do que uma gravidez psíquica pelos joelhos. Jerônimo Mendonça desencarnou. Eu não soube de imediato. Só mais tarde amigos me disseram. E eu sempre quando recordava, orava. Recordava-me também dos casos, das anedotas, dos nossos sorrisos. Quando certo dia, estando neste colóquio de oração, entra um jovem, vestido como se fosse um pajem francês do século XVII.
a sua indumentária de veludo azul marinho, as meias e a gola de guipir branco, o sapato escarpém brilhante como a fivela de prata, as meias que subiam até parte das pernas, os olhos brilhantes, o cabelo penteado à escovinha, a Júlio César. Ele adentrou-se e eu senti tanta ternura por esse espírito jovem que irradiava uma luminescência violácea prateada, e disse: meu Deus, espírito bom, muito obrigado por ter vindo visitar-me. E ele fez assim: oi, Divaldo, você fala e eu saio carregado. Jerônimo! Ele então me disse: recuperei. Na atualidade, os crimes que pratiquei naquela oportunidade na indumentária de pajem, conselheiro de alguém em determinado país e em certa corte, quando cometi os crimes mais hediondos, colaborando para esquartejamentos, para punições perversas nos subterrâneos, nos quais morriam muitas vezes despedaçados. Agora eu vejo, e os olhos se me apresentaram como duas estrelas. Agora eu amo, e eu tive a impressão de que ele dilatou o peito e uma luminescência tomou conta da sala. Divaldo, nunca reclame do sofrimento, seja qual for, bendiga a dor. Ela é um instrumento de lapidação. Pediu-me para que escrevesse aos amigos de Tuiutaba, mandando algumas notícias. Ficou na minha alma a lembrança do jovem pajem. Voltei a vê-lo, não mais como paralítico, nunca mais, porém como homem maduro de 45 anos, com seus movimentos recuperados. Porque no Código Penal da vida futura, o amor e a justiça de Deus não desejam que permaneçamos nessa situação deplorável. A justiça está sempre presente, não é cega, diz Allan Kardec. E o amor também é complacente, mas não é conivente. No ano de 1954, no mês de junho, como fazia à época 2 vezes cada ano, eu me encontrava na cidade de Pedro Leopoldo. Naquela oportunidade fazia muito frio, e vindo de um clima tropical, eu sempre sofria muito frio. Terminada a atividade da noite, saímos para o café convencional na casa do irmão de Chico Xavier, por parte de pai, André Luiz Xavier. E íamos à noite fria, agradável, segurando-lhe no braço alguns outros amigos, Joaquim Alves, Bissole, Isaura Pacheco, quando de repente eu senti uma onda de perfume e disse: que perfume violeta. Chico disse: meu filho, inverno. As violetas aqui são de uma beleza e de um perfume incomum. Continuamos. E agora um perfume de rosas. Eu virei-me e dei-me conta que o perfume não vinha no ar, evolava de Chico. Eu aspirei e disse: um perfume de rosas. Está na época. Eu digo: Chico. E aproximei-me. Não está vindo de longe. Está evolendo de você, com o seu jeito muito especial, acanhado ou tímido. Ele pegou a gola do paletó, estava sempre de paletó, e disse assim: não, meu filho, não é de mim não. Se saísse algum cheiro de mim, ia ser com certeza de Teflon, que estava na moda. Eu fiquei deslumbrado. E naquele deslumbramento de jovem, ele disse: amanhã, que é domingo, nós iremos fazer uma visita aqui próximo de Divaldo. Há um lugar aqui perto de Pedro Leopoldo chamado A Lapinha, porque são algumas casas nos outeiros e faz lembrar a Lapinha, o presépio convencional. Eu tenho ali 2 amigas que visito periodicamente. Imagine você que na parte final das psicografias eu estava fora do corpo, quando uma delas chegou, Dona Maria Conceição, e me disse: Chico,
vai depressa, porque nós estamos morrendo à fome. Lia, que era sua neta, era uma mulher deformada. Vai levar-nos comida, Chico. E como amanhã estará aqui conosco o Dr. Francisco Pereira de Andrade, que era um dos 3 diretores do então Banco do Estado de São Paulo, acompanhado pela esposa e pela cunhada, às 15 horas nós iremos a Lapinha para visitá-las. Fez uma pausa e disse: quando eu me lembro do sofrimento dela, minha mãe, antes de morrer, e ela morreu quando ele contava 4 anos e meses, toda vez que tinha uma aprovação, ela dizia: quando eu me lembro do sofrimento de Maria da Conceição, eu me resigno, agradeço a Deus, porque o sofrimento dela é indescritível, e na sua coragem eu tenho coragem. Eu nunca pude saber qual era o sofrimento dela. Mais tarde, quando eu cresci, um dia Luísa, sua irmã, contou-me que Dona Maria da Conceição havia sido uma mulher muito bonita, que morava numa das fazendas na periferia de Curral del Rei. Aos 15 anos, ela foi pedida em casamento por um homem muito rico, um fazendeiro de longa estirpe. E então foi mantido o contrato. Ela conheceu o marido no dia do noivado e no dia do casamento. Consorciaram-se e ele levou-a para a sua propriedade, que era uma vastidão de terras, com plantações e com gado. E ali ele experimentou as mais atrozes aflições. Quando ela engravidou, ele foi tomado de um ciúme doentio e, com um tição em fogo, queimou as partes pudentas da esposa, fazendo que ali surgisse uma ferida que não cicatrizou. Apesar de tudo, nasceu-lhe a filha, porque ele temia que a filha não fosse da sua progenitura. E, por certo, do capataz, mandou surrar o capataz e expulsou da propriedade, sob ameaça de matá-lo, caso ele voltasse. E Dona Maria da Conceição ali ficou escrava de um psicopata que a martirizava, que a castigava de acordo com a fúria que o dominasse. Quando a filha completou 16 anos, casou-se com outro fazendeiro e foi viver na propriedade do seu marido. Engravidou e, quando estava para a delivrance, mandou pedir à sua mãe que levasse a paradeira que a havia recebido, embora ela tivesse assistência de uma parteira prática da região. E pela primeira vez, Dona Maria da Conceição saiu do cárcere privado da fazenda. Levou a paradeira. Uma semana depois nasceu a netinha. No momento em que a criança nasceu, a paradeira inábil foi tomada de choque. Libertou-a do cordão umbilical e da placenta, mas ela trazia o corpo retorcido, deformado, o rosto normal, até os ombros, e havia algo estranho na coluna. Ela estava praticamente de lado, do pescoço para baixo. Então a parteira teve um grito, e quando a mãe viu, teve uma crise de loucura, atirando-a pela janela. Dona Maria da Conceição saiu correndo, pegou a criança e desapareceu. Ninguém nunca mais soube. Anos depois, as notícias da periferia das cidades, de Belo Horizonte agora, e das cidades circunvizinhas, falava de uma louca que carregava um monstro coberto de trapos e que pedia esmolas. Era Dona Maria da Conceição, com a sua neta Lia nos braços. Certo dia, meu filho, eu estava em desdobramento na atividade do receituário homeopático, realizado por uma equipe presidida por Dr. Bezerra de Menezes, quando eu vi entrarem duas damas espanholas, do período de Felipe II. Elas vestiam-se
com toda a pompa da corte antiga. Uma mais idosa, outra mais jovem. Digamos que 60, 35 anos. Acercaram-se-me e a mais idosa perguntou-me: tu és Chico Xavier, o filho de Dona Maria João de Deus, lavadeira do Rio das Velhas? Sim, sou eu, Chico Xavier. Eu sou Maria da Conceição, de quem te falava tua mãe. E esta é Lia, minha neta. Estamos passando ásperas provações. Nós cometemos crimes hediondos. Na corte de Felipe II, meu filho, fulano de tal, exercia uma função relevante, tanto civil como religiosa. E utilizávamos da sua posição para acusar judeus e árabes, muçulmanos que não haviam realmente abandonado a sua fé e mantinham os nomes cristãos, mas eram fiéis às doutrinas satânicas que abraçavam. Eles eram levados ao Tribunal do Santo Ofício e, conforme a lei, uma parte dos seus bens ia para o governo, a outra para a igreja e a outra para nós denunciantes. Fizemos uma fortuna colossal. E, naturalmente, nunca fomos aos subterrâneos da Inquisição, onde eles tinham as confissões arrancadas pelo esquartejamento, pelo tormento mais terrível que se possa imaginar. Alguns deles eram vestidos em paus, que os penetravam de maneira dolorosa até a morte. Nunca nos tivemos a preocupação, mas a morte, a grande benfeitora que vem para todos, arrebatou meu filho, arrebatou-me a mim e arrebatou a minha filha. E nós sofremos a perseguição das vítimas, como diz Kardec. O grande suplício é ver a vítima cobrando-lhe a dívida cruel. Experimentamos horrores. Renascemos na carne com ranceníase. Algumas vezes estivemos loucas e desvairadas. E agora estamos na última conjuntura da reparação. A minha netinha está com 50 anos. Eu estou com 85. Mas a falta de pão está minando o nosso organismo. E ainda nos falta algo para completar a nossa sublimação. Você poderia levar algum pão, algum alimento na Lapinha, todo mundo sabe onde mora Maria da Conceição, aonde vive Lia. E eu disse, na Rua Apóstolo, com o maior prazer: amanhã eu irei lá com Luísa, a minha irmã, e mais alguns amigos. Assim fizemos, meu filho. Uma casa de sopapo em um aclive, com 2 cômodos, o quarto, no qual um leito de varas cravadas no chão, com outras à horizontal, guarda o corpo de uma mulher linda, de falta. Lia é de uma beleza incomum. Você já deve ter ouvido falar de Rita Hayworth, a Gilda. O cabelo dela, meu filho, eu sou seu cabeleireiro, eu sou seu manicure. Ela é surda-muda, ela quase não enxerga, levemente uma sombra, mas nós conversemos mentalmente. Ela fica tão excitada que às vezes os esfíncteres liberam e os dejetos saem e eu tenho que asseá-la. Então nós conversamos. Eu fui visitar Dona Maria da Conceição, Lia, e tornei-me seus amigos. Certo dia de Natal, eu estava tão triste. Foi naquele período doloroso em que eu fui desmoralizado pelos jornais, quando sofri a perseguição maciça dos periodistas, e escutando as músicas de Natal no rádio,
eu me sentia a pessoa mais solitária da terra. As lágrimas aljofravam nos meus olhos. Eu ainda tinha alguma coisa resultado do que distribuíra com os mais aflitos. Quando eu comecei a chorar, o Dr. Bezerra me disse: Chico, há outros solitários também. Lembre-se de Lia e de Conceição. Eu fui tomado pela surpresa. Corri à praça, chamei um chofer amigo que faz corridas. Pedi-lhe para que me levasse à Lapinha. Quando eu saltei, eu vi sobre a casa de Lia e Conceição, como esses spotlights que derramam luz, mas era uma luz viva, que se movimentava. Era uma luz pela qual desciam seres angélicos, que se adentravam naquele tugúrio. Eu corri, subi a ladeira, e à porta eu encontrei Eurípedes Barçanufo, o herói sacramentano. Não nas roupagens de Eurípedes, nas roupagens do escravo Rufus, narrado por Emmanuel, no inolvidável romance Ave Cristo. Aquele cristão que teve a coragem nas Galhas lugdunenses, onde mais tarde nasceria Allan Kardec, na veneranda Lyon, anteriormente Galhas de Lugdunum. Então ele afirmara perante o seu amo que ele era cristão, e viu a sua mulher e seus 3 filhinhos serem vendidos ao mercador de escravos. De joelhos ele foi amarrado, braço e perna, a corcéis fogosos, um de cada lado, que deveriam correr em sentido contrário para despedaçá-lo. E Rufus reflexionava: a minha fidelidade a Jesus deve custar a minha vida, mas a minha mulher, os meus filhinhos, e olhava-os com o coração despedaçado de dor, porque iam para o cativeiro. Quando o comprador de escravos chegou-se-lhe, deu-lhe uma bofetada na face e abaixou-se, dizendo-lhe: morre em paz. Eu também sou cristão. Tua mulher e teus filhos estarão resguardados por Jesus. Então Rufus entregou-se e foi despedaçado. Eu vi, meu filho, não está no Ave Cristo, naquela noite, próximo ao templo de Minerva, que eu vi na região por ele narrada, La Fouvière. Eu vi os cristãos com archotes, recolhendo os pedaços entre as pedras, colocando em improvisadas tábuas e levando para o sepultamento, cantando o hino de louvor a Jesus. Então ali estava Rufus, o discípulo fiel. Tantos séculos depois, veio como missionário sacramentano. Saudei-o, e ele disse: seja bem-vindo ao Santuário do Amor. Foi o meu melhor Natal. Lia chorava, Dona Maria da Conceição cochilava, e os seres angélicos exaltavam Jesus ali, naquele lugar de pobreza e de dor. Desde então, toda noite de Natal, terminadas as tarefas habituais, eu corro para a casa de Dona Maria da Conceição e Lia. Amanhã iremos lá. Na minha imaginação febril, eu logo comecei a conceber o que seria aquele santuário. A beleza de Lia, o cabelo ondulado, como os de Rita Hayworth. Mal aguentei esperar o dia raiar. Quem poderia dormir? Dorme-se outra hora. Chegou a hora aprazada. Fomos ao hotel no qual estavam Dr. Francisco Pereira de Andrade, Dona Lucy e Mary, a sua cunhada. As duas eram inglesas de nascimento. E em 2 automóveis rumamos com Luísa àquele tugúrio. Fazia um frio. Quando lá chegamos,
Subimos o outeiro e a minha imaginação febril está construindo um castelo de cristal. Chico bate a porta, vem uma mulher nonagenária, com vestido ralo sobre o corpo, sem nenhuma roupa interna, trêmula, arroxeada. Ela olhou para o Chico e disse na linguagem bem mineira: "Uai, sou Chico, né que na noite de ontem a gente estava junto?" Eu disse: "Sou Chico, traz comida para nós." Ele então olhou para mim matreiro, como que está vendo a confirmação. Eu não tinha duvidado, mas uma confirmação sempre ajuda. Então, entramos e fomos diretos ao quarto de Lia, que começou a gritar, a espernear. Era um leito de 5 palmos da mão adulta masculina, mais ou menos. A cabeça de fora, um pano bastante gasto cobrindo-lhe o corpo, as varas com apoio, e ela mexia a cabeça, e eu olhei o cabelo. Não era exatamente Rita Hayworth. Nos olhos de Chico tudo era bonito. Eu achei assim, bonitinha, engraçadinha. Aí o Chico disse assim: "Uai, Lia, está contente?" E ela mexia. Dona Luísa adentrou-se à cozinha. Chamo cozinha, porque era o lugar em que tinha uma panela sobre 3 tijolos e achas de lenha. Foi colocar o que havia trazido. O Chico estava com os bolsos entupidos de carne, de farinha, de biscoito, e foi passando. E vem agora Dona Luísa, e logo depois Dona Maria da Conceição. Nós estamos em volta do leito de Lia. Quando Dona Luísa diz: "Vocês não sabem como seu corpo é retorcido", e retira o pano, ela grita, e Chico diz: "Luísa, você sabe que ela tem pudor." Era toda retorcida, pequenina, as lágrimas correram. Dona Luísa cobriu-a, e Dona Lúcia, que estava com um casaco de peles de alto preço, vendo aquela mulher idosa tremer de frio, com lágrimas que lhe desciam, tirou o casaco e vestiu em Dona Maria da Conceição. Eu fiquei estarrecido. Dona Maria da Conceição foi levar algo na cozinha, e quando voltou, o casaco de pele estava cheio de borralho, de cinza. E o Chico disse: "Uai, Dona Conceição, já tirou o selo." E eu me lembrei que o Dr. Bezerra de Menezes havia-me pronunciado uma frase inesquecível: "Escreva, meu filho, e coloque na entrada da sua casa de atendimento aos que estão morrendo, que nós criamos em 1950 para morrer. Recolhíamos aqueles na rua que estavam morrendo e levávamos para lá. A frase é esta: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde." E ele contou-me que 2 damas nobres assistiam no Teatro Bolshoi, no começo do século XX, a peça Boris Godunov. Comoveram-se até as lágrimas. E quando terminou o espetáculo e elas saíram, antes de entrar na carruagem, uma delas viu um homem que estava morrendo de frio ali no mármore. Tirou seu casaco e, quando ia dá-lo, a outra disse: "Não faça isto. Este miserável não sabe o preço deste casaco. Vamos até em casa. Lá mandaremos cobertores, agasalho para ele." E ela se deteve do gesto. Foram para casa, pegaram o samovar, tomaram líquidos quentes, foram dormir. E no dia seguinte, aquela generosa lembrou-se, chamou um lacaio, mandou agasalhos para o homem. E quando o lacaio chegou, o homem havia morrido enregelado durante a noite. Porque quando a caridade é discutida, o socorro chega tarde. Muitas vezes nós desenhamos tantas complicações para não fazermos a caridade. A caridade é este gesto de amor em total plenitude. Então eu fiquei olhando para a Dona Lúcia, que notável. Doutora, descansa em prece ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha nova aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Tomei das mãos de Dona Maria da Conceição, engelhadas. Ela olhou-me com
com aquela visão da imortalidade e disse: Deus te abençoe. E foi recebida por Dona Lia, que agora chegava formosa como a dama da corte de Filipe II, e abraçava a avó, a antiga mãe, acompanhada do filho redimido, para que viajassem na direção das estrelas. Sepultei-a, e posso te dizer que elas são os meus modelos de sofrimento na via dolorosa. A terra é o nosso hospital, a bendita escola, a oficina, o santuário de bênçãos. Viver no mundo é enriquecer-se de luzes. Bendigamos, pois, as nossas provações e tenhamos a síndrome de Prometeu. Meditemos antes de agir, porque com Epimeteu somente teremos o arrependimento, a expiação e a reparação. Muito bem.